RP Notícia. Apoio Cultural Cinépolis. Você nunca viu cinema assim? Olá, hoje é segunda-feira, dia 4 de abril. Começa agora o RP Notícia e nesta edição você vai ver que Guarda Municipal de Jundiaí encontrou neste final de semana armas e máscaras em residência no bairro Vila Rami. Entre elas, uma réplica de uma metralhadora e uma espingarda. E você vai ver ainda. No Parque Centenário em Jundiaí, homem é preso com drogas e dinheiro. Susto no bairro do Medeiros, em Jundiaí. Morador encontra filhote de jaguatirica no quintal de casa. Bombeiros resgatam o veado que ficou preso em uma cerca de uma empresa na rodovia Anhanguera, em Jundiaí. E mais, aumentam os acidentes envolvendo botijões de gás de cozinha. E ainda, obras do Hospital Grendac estão paradas por falta de dinheiro. Esse e muito mais em instantes, aqui no RP Notícia. Boa noite. A Guarda Municipal de Jundiaí encontrou neste final de semana armas e máscaras em uma casa no bairro Vila Rami. Entre elas, réplica de uma metralhadora e uma espingarda. Os guardas chegaram ao local após denúncia anônima. A residência que estava alugada estava vazia e o inquilino não foi localizado. Um homem de 36 anos foi detido e preso pela Guarda Municipal na manhã de ontem, depois de ser flagrado escondendo drogas em um saco no bairro Parque Centenário, em Jundiaí. Durante a abordagem foram encontrados 30 pinos de cocaína, 3 porções de maconha e R$ 177 em dinheiro. André da Silva é morador da Vila Maringá e foi preso em flagrante, recolhido ao centro de triagem de Campo Limpo Paulista. E guardas municipais encontraram um filhote de jaguatirica no bairro Medeiros, em Jundiaí. O animal estava no quintal de uma casa na rua Pedro Escabim. A onça foi encaminhada para a Associação Mata Ciliar, onde será cuidada e devolvida para a Serra do Japi. E também nesse final de semana, em Jundiaí, bombeiros resgataram um veado na marginal da Anhanguera. O animal ficou preso na cerca de uma empresa. Ele foi resgatado e levado para a Mata Ciliar. A Agência Nacional de Energia Elétrica confirmou a aplicação da bandeira verde para este mês de abril, conforme sinalizado pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. A decisão significa que, pela primeira vez desde que o mecanismo foi implantado em janeiro do ano passado, não haverá aumento no custo mensal da energia paga pelo consumidor. O gerente da padaria Noé Vieira reclama que desde o ano passado a energia do estabelecimento aumentou em 25%. Uma média de 22 mil a 25 mil, de 2015 até agora os 3 primeiros meses de 2016, teve uma alta de 25%. Mas a partir deste mês de abril, Noé e todos os brasileiros terão a conta de luz mais barata em 3%. O motivo? A bandeira tarifária passa a ser verde, ou seja, não será cobrada uma taxa extra. Uma das explicações para a queda de energia vem do sul e do sudeste, responsáveis pelo abastecimento em até 70% do sistema elétrico. Devido às chuvas nessas regiões, subiram os níveis dos reservatórios em até 50%. Lembrando que essas bandeiras foram implementadas ante aquela expectativa de problemas na produção, transmissão e distribuição de energia, devido àquela falta de chuva, né, especialmente de 2014. O outro fator importante é que há uma queda na produção industrial e essa queda tem como decorrência a queda no consumo de energia. Como essa região de Jundiaí é muito industrializada, isso foi significativo. Quer dizer, como as empresas produtoras diminuíram o seu consumo de energia, o governo concede
uma chance de consumir mais para as residências aqui em Jundiaí e na região. Até irônico, mas para economizar na luz, Noé criou hábitos importantes para controlar o consumo e ressalta ainda que mesmo com a queda de preço na energia, vai continuar economizando. Desligando os setores que não tem funcionário trabalhando, você já vai desligando o ventilador, ar-condicionado, o aparelho que está ligado sem necessidade. E aí, para economizar, vai continuar, já é um hábito que a gente pegou e refeitório que não tem ninguém almoçando nem tomando café, você já apaga a luz, já desliga o ventilador. O economista dá dicas de como economizar energia elétrica e evitar o desperdício. Qualquer desperdício é censurável, é condenável, né? Assim como a gente não deve desperdiçar comida, não deve desperdiçar água, não deve desperdiçar energia também, por uma questão de a gente guardar, né? Nós temos problemas ambientais, nós temos problemas de tudo quanto é ordem e não custa nada ter uma colaboração coletiva nesse sentido, eu acho até recomendável. Em fevereiro, o consumo nacional de energia elétrica caiu 5,1% na comparação com o mesmo período de 2015. A redução atingiu todas as classes de consumo e subsistemas elétricos do país. O posto de atendimento ao trabalhador, o PAT de Jundiaí, tem vagas esta semana abertas para auxiliar de cozinha, auxiliar técnico de controle de qualidade, auxiliar mecânico de refrigeração, cozinheiro, eletricista de instalação, inspetor de segurança, jardineiro, mecânico de refrigeração, supervisor de operação de estacionamento e zelador. O PAT fica na rua Zacarias de Góes, 530, no centro da cidade e funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 4h30 da tarde. O PAT informa que durante toda a semana há alteração no quadro de vagas. Essas podem ser preenchidas a qualquer momento e outras são disponibilizadas. Informa também que algumas vagas contam com requisitos solicitados pelas empresas. No próximo bloco aqui da RP Notícia, você vê que já são 13 os suspeitos de gripe H1N1 em Jundiaí. Destes, 11 não tomaram a dose da vacina no ano passado. E você vê também que aumenta o número de acidentes domésticos envolvendo botijões de gás. Continue com a gente, até já! A cidade de Jundiaí tem 13 casos suspeitos da gripe H1N1, sendo 11 adultos, uma criança e um idoso. Destes, apenas 2 foram imunizados com a vacina no ano passado. 3 dos suspeitos estão internados, sendo um em estado grave. Até o momento, uma morte pela doença foi confirmada no município. Um homem de 49 anos que estava no grupo de risco. Ele era obeso e hipertenso. E de acordo com o governo estadual, o calendário de vacinação já foi definido e as doses da vacina começam a ser aplicadas a partir do dia 30 de abril nas cidades do interior. No último ano, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo registrou um aumento de 11% nas ocorrências envolvendo os botijões de gás. Muitas vezes os acidentes ocorrem por descuido dos moradores e com alguns itens de segurança. O botijão está instalado de maneira correta, mas falta manutenção nas mangueiras e válvula. Estão vencidas. A jovem Ana Clara, que eventualmente cozinha em casa e fica muito tempo sozinha na residência, nem tinha ideia dos perigos e recebeu orientações. Hoje eu descobri muitas coisas que tem que tomar cuidado, né? Que tem que fazer algumas trocas aqui em casa. O cheiro, a segurança, né? Que aqui em casa vive cheio de criança. Em questão que lá fora fica lá fora o botijão, mas aqui dentro de casa tem que fazer algumas trocas com a mangueira. Então a gente vai providenciar. Ela diz que a preocupação com a segurança na cozinha existe e até já houve trocas do fogão. Por causa do cheiro, ele vazava muito gás, né? A gente sentia cheiro de gás, aí a gente compramos esse. Agora estamos com esse daí não está dando problema ainda. Agora, outra manutenção precisará ser feita na casa. O responsável pela Defesa Civil de Várzea Paulista e pelo Grupamento de Bombeiros Civis da cidade explica quais são os principais cuidados que se deve ter com o gás de cozinha. A pessoa acaba esquecendo, né? Existe o prazo de validade na mangueira, né? No caso aqui nós temos 2 vencimentos, um deles por sinal muito longo, e a válvula, né, o registro do gás também. Então você precisa estar atento a isso, porque geralmente a validade de um está conjunto com o do outro. Aqui está certinho, está do lado de fora, né, o botijão de gás, não tem o acesso dentro da residência, ele está bem abrigado lá fora.
e está protegido da questão dele ficar danificado com a questão do tempo, né? Mas ele está bem colocado. Caso de vazamento, né? Se houver um vazamento interno, realmente abrir todas as janelas, evitar acender luz ou qualquer outro tipo de produto que venha, qualquer outro tipo de material que venha produzir faísca. Para quê? Porque esse gás ele fica dentro da residência, ele é mais pesado. Então ele fica dentro do ambiente fechado. Por isso é importante ventilar e abrir as portas e janelas. O especialista ressalta que as ocorrências com o gás de cozinha, infelizmente, ainda são comuns. Nós tivemos alguns registros no ano passado de problemas com o vazamento, não vazamento de gás, mas fogo em residência que acarretou em atingir o botijão de gás. O botijão de gás ele tem um sistema, uma válvula, que com o calor ele derrete e aí ele começa a vazar e começa a pegar fogo, né? Aí o pessoal fala, o botijão vai explodir. Não, aquela válvula é justamente para isso, para tirar a pressão interna, porque é um líquido, né? Então tira a pressão interna e aí ele começa a queimar. E tem que deixar do lado de fora, num local arejado também, até esgotar ele. Isso é normal, acontece quando existe algum tipo de fogo em residência. Somente no ano passado, em todo o estado de São Paulo, foram registrados 4.055 acidentes em decorrência do vazamento de gás. Na semana passada, uma pessoa morreu em Taboão da Serra após uma explosão do botijão. Agora a gente fala da previsão do tempo para esta terça-feira nas cidades da região. O sol brilha forte, o calor permanece. Confira os detalhes da meteorologia. A terça-feira será ensolarada e de muito calor na cidade de Jundiaí. Os termômetros registram 31 graus no período da tarde. De madrugada faz 18. Também não chove em Jarinu amanhã. As temperaturas oscilam entre 19 e 32 graus. E na cidade de Cabreúva, sol desde o início da manhã. À tarde há formação de nuvens, porém não chove. A máxima é de 29 graus e a mínima fica nos 17. Na cidade de São Paulo, de acordo com a meteorologia, a terça-feira amanhece com sol e não há previsão de pancadas de chuva. As temperaturas oscilam entre 19 e 30 graus. E a seguir, a gente fala de esporte. O Paulista empata com o Santo André e com o resultado está rebaixado para a Série A3 do estadual do ano que vem. Você vê também que com a crise cai a arrecadação do Grendac, o grupo em defesa da criança com câncer, e as obras do hospital estão paralisadas. Continue com a gente, até já. Já voltamos e agora a gente fala de futebol aqui no RP Notícia. O Paulista está rebaixado para o estadual da Série A3 do ano que vem. O time ficou no empate ontem 0-0 no Bruno José Daniel em Santo André contra o Santo André e viu o Penapolense vencer o Velo Clube por 1-0. Com isso, o Galo terminou a sua participação na Série A2 na 15ª colocação com 22 pontos. O Penapolense passou para a 14ª posição com 23. Foram rebaixados as seguintes equipes: Paulista, Monte Azul, Independente, Atlético de Sorocaba, Marília e Rio Branco. Passaram para a próxima fase da competição: São Caetano, Bragantino, Mirassol, Barretos, Taubaté, União Barbarense, Batatais e Santo André. À frente do Paulista, o técnico Candinho Farias teve 60% de aproveitamento. Foram 6 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Por conta da crise econômica, as obras do Hospital do Grendac de Jundiaí estão paradas. Mesmo assim, os serviços da instituição continuam. Porém, é preciso arrecadar mais para dar continuidade à construção. Os exercícios de fisioterapia da pequena Clara, de apenas 4 meses, parecem mesmo com uma brincadeira. Em alguns momentos até são. Tudo porque, para estimular um bebê tão pequeno, é preciso de uma profissional que saiba distrair e até mesmo evitar o choro. Apesar da Clara não gostar muito, a mãe diz que a fisioterapia já trouxe bons resultados. Olha, ela já está conseguindo segurar, afirmar um pouco mais a cabeça, né, que antes ela tinha bastante dificuldade. O rolar dela também já está melhorando. Foram esses os pontos positivos até agora. O problema de Clara é uma hipertrofia muscular, ou seja, os músculos não tinham força suficiente para algumas funções simples, como segurar a cabeça. Ela recebe atendimento em um consultório totalmente voltado para as crianças, que até pouco tempo atrás não recebia pacientes de convênio nem particulares. O serviço é oferecido dentro do Grendac. Precisamos iniciar o tratamento com a fisioterapia e com a TO.
ela está fazendo a físio aqui no Grendac. É importante essa estimulação. Acredita-se que, fazendo as estimulações, ela já vai melhorar, né? E o resultado está sendo bastante satisfatório. E os recursos vindos do atendimento de fisioterapia para as crianças vindas de convênio e atendimentos particulares são reinvestidos em outros pacientes, desta vez os da instituição. Diante da crise, né, dessa crise econômica que o Brasil vem sofrendo, deu uma diminuída nos atendimentos. Então, eu tive a ideia de estar trazendo os atendimentos particulares, né, para crianças de 0 a 18 anos e para bebês que necessitam de uma estimulação motora precoce, para dentro do Grendac, já que a gente tem um serviço de fisioterapia, né, e tem muita demanda desses pacientes particulares e desses pacientes que necessitam de estimulação motora global. Os novos serviços de fisioterapia no Grendac estão funcionando há poucas semanas. Conquistar mais pacientes particulares é uma meta importante, pois a entidade precisa de recursos para continuar as obras do hospital. Nós paramos totalmente com a construção. Já foi tirado de recursos próprios cerca de R$680 mil do nosso caixa, né? Que logicamente já eram doações, né? Esse dinheiro veio de doação, mas nós temos folha de pagamento, nós temos um monte o nosso custo é muito grande. Então chegamos ao ponto de parar com a construção e reiniciar a hora que a gente tiver o apoio da população e da classe empresarial também. O novo hospital ainda precisa de muitos investimentos e a crise financeira está complicando a continuação destas obras. O administrador da entidade diz que toda ajuda é bem-vinda. Por exemplo, pessoas que doavam R$100, eles falam, olha, eu só posso te dar 20, eu não posso mais te dar 100. Então, não deixaram de ajudar a gente, não deixaram, tá? Só que o montante é bem menor, né? E nós estamos com o destino nosso para agora também, não sei o que vai acontecer também, né? Então a gente tem que ter trabalhar muito bem o nosso fluxo de caixa para a gente não poder continuar o nosso trabalho. Eu não vou terminar um trabalho de 21 anos por causa de uma crise, isso jamais nós vamos fazer. Grendac fica na rua Olívio Boa, número 99 do Parque da Represa. E o telefone da instituição para mais informações é o 4815-8440. Termina aqui mais uma edição do RP Notícia. Outras informações você encontra no nosso portal. É só acessar o rpnoticia.com e também durante a nossa programação. Uma boa noite para você e a gente se vê amanhã.